Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, público presente, internautas. Vou começar a minha fala livre do dia com os recados, né? Às vezes a gente acaba se empolgando aqui e perde a oportunidade de fazer o convite para a população. Então, um dos recados importantes que eu quero lembrar, essa semana, no dia 27, começa em Vinhedo a 14ª Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, vai ser de 27 de agosto a 2 de setembro. Então, pela internet, ela tem divulgado toda a programação, no meu site também. Então, é uma oportunidade para que a gente aprenda um pouco mais sobre a pessoa com deficiência, não é? Hoje eu estava falando com um professor da PUC. E o professor da PUC, ele lembrou bem. Quando, de fato, a gente pensa num projeto como a inclusão ou o projeto, ele pode parecer bonito no papel, mas na prática a gente ainda enfrenta uma dificuldade. Então, nada como a conscientização para poder ajudar, não é? A pessoa com deficiência, o autismo, não é? Toda a locomoção, a dificuldade de visualização, etc. Não é? Outro convite também que nos chegou, particularmente eu fiquei muito curioso, fui estudar um pouquinho, é da Sociedade Brasileira de Eubiose. No próximo dia 24 de agosto, aqui na Câmara Municipal, às 19 horas, vai ter uma palestra com o senhor Morenci Laporta Gonçalves. A palestra chama-se O Bom, o Bem e o Belo. Então, a eubiose, ela é uma sociedade composta por membros aqui da cidade também, não é? Eles têm uma participação aqui em Vinhedo, e esta tem como principal objetivo viver em perfeita harmonia, não é, com as leis universais. Então, mais uma oportunidade. A gente tem enxergado o terceiro setor como uma oportunidade para ajudar a sociedade a crescer, não é? Enfrentamos diversos problemas e muitas vezes não sabemos nem como tratar esses problemas, não é? Vivemos na prática, talvez a nossa expectativa é maior do que a nossa parte prática, não é? O nosso desejo, muitas vezes, é maior do que a realidade. Então, fica aí o convite no dia 24 de agosto. Aí pode colocar as imagens. Nesse final de semana, chegou em Vinhedo o novo pároco da Paróquia São Sebastião, o padre Carlos Lemos. Então, no sábado, eu estive presente ali com a presença do nosso arcebispo, Dom Ayrton, e ele falou uma frase que me deixou muito pensante, a palavra certa, não é? Ali a comunidade me acolheu muito bem, fez questão de... Fiquei ali sozinho na frente, não é? E aí, muitas vezes, a gente pensa qual, de fato, a expectativa das pessoas, dos poderes da cidade. O quanto, de fato, a gente mostra uma realidade, o quanto, de fato, a gente acolhe as pessoas. E Dom Ayrton disse o seguinte: mesmo que a palavra governar nos assuste, é função da nossa liderança colocar isso em prática, não é? Então, o padre Carlos, muito novo no sacerdócio, traz uma expectativa, uma experiência para a cidade, então seja bem-vindo. Pode colocar o outro já? Agora, falando da questão teórica do meu discurso aqui, quero lembrar o início de uma aula de administração que eu faço questão de incentivar os alunos. Na verdade, é uma pequena parábola que nos ajuda a entender essa dificuldade que a cidade vem enfrentando. Aí, para quem não conseguiu localizar, na Estrada da Boiada, semana passada, muitas pessoas, cerca de 17 pessoas reclamaram do mesmo ponto ali. Não é? Então, a gente pode até cair em tentação e reclamar do reclamante. A gente precisa mudar, talvez, o foco e aceitar a reclamação por mais doída que ela seja. Ninguém reclama à toa. E mesmo aquele que, entre aspas, possa ser uma reclamação superficial, ele está incomodado com alguma coisa. Então, na Estrada da Boiada, como eu disse aqui na segunda passada, eu fui testemunha que a Sanebave tentou fazer o máximo ali. As pessoas que estão trabalhando, eles foram rápidas até no fechar o buraco ali. Mas o problema não é só esse. O problema é que ele persiste, não fechou totalmente. Aí veio a chuva, abriu um novo buraco, e aí as pessoas tinham dificuldade de localização. E no início das aulas de administração, eu conto aquela historinha, talvez vocês já devem conhecer, de um barco à vela que está no meio do oceano.
Nós temos 3 tipos de capitães. A gente tem um capitão pessimista, a gente tem um capitão otimista e a gente tem um capitão realista. O pessimista vai reclamar do vento, afinal é um barco à vela. Tudo é motivo de reclamação. Seja a crise internacional, seja o Trump, seja a família dele, seja a sogra, seja o telefone. A reclamação vira motivo de desculpa para tudo. E aí ele senta e vai reclamar. Afinal de contas, acabou o vento, não tem como traçar um caminho. Só que a gente tem um capitão que é otimista demais também. E aí, para ele, tudo está bom. Pode não ter problema, afinal de contas, o vento vai voltar. Vai resolver tudo por inanição. Vai ser normal a volta ao crescimento. E aí ele fica parado também, esperando o vento vir, o vento bom, trazer a vela para o lugar. E aí a gente precisa decidir. A gente fica com um capitão pessimista, fica com um capitão otimista, ou, no meu caso, eu gosto muito de convidar os alunos a serem capitães realistas, que simplesmente vão procurar onde o vento bom está e vai mudar a vela para que o barco caminhe. E a gente vem falando aqui insistentemente, há vários meses, como a gente não pode só achar que está tudo bem, que está tudo normal. Eu falo pelo meu mandato. Eu não teria por que vir aqui inventar uma história, mas no sábado mesmo, estive presente ali, tinham muitas pessoas na posse do Padre Carlos, e eu quero crer que nenhuma veio e falou assim, que bom que a cidade está tranquila, que bom que a cidade está tudo bem. E não adianta a gente ficar bravo com essas pessoas. A gente tem que pôr a mão na massa, fomos eleitos para isso. O Poder Executivo, ele foi eleito, fez a propaganda, fez a proposta, e eu, aqui como verdadeiramente democrático, acredito que a única saída ainda é a nossa liberdade de expressão. A democracia, ela é muito clara. O senhor prefeito, ele venceu a democracia, democraticamente, venceu a eleição, e a partir daí tem que tomar uma decisão. E aí as pessoas chegam no final de semana, se a gente abrir os jornais da cidade, foram inúmeros os fatos que nos deixam preocupados. Vou falar de algum deles só. Quanto tempo a gente vem falando aqui de falta de lâmpada e sofrimento para quem tenta corrigir os problemas? Parece redundante, e aí as pessoas podem pensar, né, senhor secretário Adriano, que a gente elogia você porque você vem aqui, não é? Seria mais fácil não vir quando tem problema, não é? Então, parabéns de novo pela sua presença. Eu sou testemunha que o pessoal ali do Taekwondo reclamou, como é que vai fazer? Luta à noite. E aí eu vi que vocês estão se mexendo lá, né, tentando. E aí a população, ela cobra. Ela precisa de solução. A gente tem algumas ações, por exemplo, nas piscinas municipais. E aqui, quero lembrar que a Secretaria de Educação tem a sua parte também, não é? Então, uma piscina municipal que está dentro da escola, as crianças, como é que vai fazer uma aula de natação numa segunda-feira com 14 graus? A professora pode até avisar e falar assim, olha, é melhor não trazer. Eu sou testemunha que ela avisa para minha esposa, quando não dá para Maria Clara, que tem síndrome de Down, que é difícil fazer. Mas existem crianças que foram. Hoje uma criança foi. E aí ele teve um probleminha, ele não conseguiu segurar para ir no banheiro, e no meio do caminho ele fez as suas necessidades. Faz parte da situação. Precisa, no mínimo, um chuveiro com água quente. Não tem esse chuveiro lá. Não está funcionando. Ou se tem, não está funcionando. E aí muitas pessoas aí vêm nos criticar. Eu, para quem me conhece pouco, eu estou longe de ser cavaleiro do Apocalipse. Eu não sou favorável de achar que está tudo ruim e que tudo vai dar errado. Eu não sou um capitão pessimista. Mas também não sou o capitão Mr. Magoo. Lembra do Mr. Magoo da nossa época? Para os mais jovens, é um personagem que ele tinha uma dificuldade de enxergar as coisas. E muito longe da minha vida ser Mr. Magoo também, de não querer ver o que está acontecendo. A gente vem falando aqui, é só descer a estrada da capela, quantidade de lâmpadas que não está funcionando. Aí é muito bonito a gente falar que está tudo bem, e aí você ter o seu filho que chega da escola agora com esse frio, às 10 da noite, precisa lá ficar esperando. Muito triste o que aconteceu hoje de manhã. E aí, de novo, a gente corre a tentação de jogar a culpa no fornecedor. Fala assim, mas era obrigação do fornecedor colocar o ônibus para que as crianças fossem à escola. Óbvio. Mas se tudo estivesse bem, será que ia ter essa intempérie aí, essa falha no meio do caminho, das crianças ficarem no frio que estava de manhã,
sem poder ir para a escola? E aí, muitas vezes, as pessoas têm colocado nas nossas palavras aqui, eu não me preocupo mais do estigma oposição ou situação, eu estou preocupado com a cidade. Falamos que o decreto 11 não estava dando certo, que a qualquer momento, qualquer empresa ia entrar com processo e ia ter na justiça o direito de receber aquilo que lhe é devido. A primeira empresa já fez isso. Ela é responsável pelo calçamento, pelas calçadas, na verdade, em torno de R$280 mil, se não me falha a memória, o projeto com que ela venceu a licitação. E aí o que aconteceu? Em 30 dias ela tinha que receber, não recebeu. Entrou na justiça, agora vai ter que receber. Muito simples assim, porque a imagem da cidade, ela tem uma imagem que a gente vê no marketing, a gente tem uma imagem que as empresas veem e a gente tem uma imagem que a população vê. Então, se tiver um munícipe, pelo menos, que não está contente, não adianta a gente jogar a culpa nele, que ele reclama demais. Quer um outro exemplo? Palavras do decreto, não é? Para que eu não me perca na notícia, vou fazer questão de abrir aspas. De acordo com o despacho do relator, notícia de Jornal de Vinhedo, o decreto é abusivo e imoral, ferindo os princípios da moralidade da administração pública. Aspas. Possível verificar que as justificativas dadas pela Prefeitura, em verdade, ao menos em uma análise perfunctória, estão relacionadas à má administração do erário e não ao interesse público, o que leva a concluir que a forma pela qual o agravado promoveu a renegociação da dívida junto aos credores foi, a priori, abusiva, trazendo benesse apenas para o município, em detrimento dos credores que prestaram efetivamente os serviços e tiveram que arcar com os custos de funcionários, produtos, etc., sem receber o pagamento devido no prazo estipulado. E aí eu me pergunto, se você é um fornecedor e você fez o seu empenho, você fez o seu esforço para reduzir os seus 30%, que era a negociação de receber à vista, não é? E agora você fala o seguinte, puxa vida, eu tentei ajudar a prefeitura e eu fui, entre aspas, passado para trás, não é? Entre aspas aqui eu estou dizendo, porque de fato aquele que vem primeiro coloca o outro para trás. Como é que a gente trabalha e traz um fornecedor desse? E aí você vai querer um fornecedor que cobre menos, entregue rápido, com qualidade. É sonho. O privado já sabe que não funciona assim. Se você não tem credibilidade, aquele que vai te cobrar, ele vai te cobrar talvez alguma coisa a mais. Sou totalmente contra também essa política de que achar que o executivo, não é, que o poder público, ele tem que pagar tudo mais caro. Não, a gente precisa, de fato, enfrentar os problemas. E como eu gosto de trabalhar trazendo proposta, quero lembrar só mais um item para a gente fechar, para eu fechar nesses 2 minutos que me restam. A gente tem ouvido muita reclamação. E aí fica até constrangedor quando as pessoas me perguntam e falam assim, mas vocês não fazem nada, porque o poder legislativo, né, para muitas pessoas, eles não conseguem ainda entender. E eu faço questão de, e se quiser fazer um teste, pode mandar alguém que não me conhece, eu faço questão de não deteriorar o poder executivo, porque é da minha índole. Eu não vou falar mal do executivo, eu não vou falar mal das pessoas, eu não vou falar mal do que não é verdade. Mas a gente ouve tanta propaganda, no final de semana, mais uma manchete. Vinhedo despenca em ranking que mede a gestão fiscal da prefeitura. A nota C, como uma dificuldade de gestão, mais uma vez acende o sinal amarelo aí na gestão. Não é para mim que vai melhorar a gestão, é para a população. Que teimosia, ficar batendo a cabeça e não fazer o que tem que ser feito. Tem muito secretariado, tem muito cargo de confiança, tem muito dinheiro sendo desperdiçado. É vaga na creche, é remédio faltando. Infelizmente, aqui tem que deixar claro que a gente teve um aumento do índice de insegurança, vamos chamar assim, não sei se existe esse termo, mas tem que ficar claro que as ações pontuais não podem ser também utilizadas como matéria de jornal, não. Mas alguma coisa está errada. E a gente tem dado essas dicas. A gente é dono da verdade? Claro que não. Mas o Poder Executivo, como o próprio nome diz, tem que tomar partido. É necessário de que mude a gestão. Senão sabemos o final da história.
por essa noite é isso.